Você já se sentiu pior do que os outros? Constantemente você diz que não é tão bom, tão bonito e que não tem talento para nada? Vamos estudar a palavra de Deus e aprender como a Bíblia trata esse sentimento de inferioridade. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Quando temos complexo de inferioridade, julgando-nos inferiores aos outros, passamos a nos comportar de uma maneira que exalte a nossa inferioridade. E essa imagem que desenvolvemos acaba por entrar tão profundamente em nossa mente que nem nos recordamos de como realmente somos. Algumas pessoas, por outro lado, se acham melhores do que são, como uma pulga em cima da cabeça do elefante dizendo: eu sou maior que você. Outros vivem em busca de elogios e aprovações que os façam sentir importantes, porque eles mesmos não se valorizam. Outros fazem ainda pior, culpam a Deus por tê-los criado assim. A situação de Gideão, quando o anjo lhe apareceu, não era muito boa. Ele estava escondendo a comida para ter alguma coisa depois do ataque dos inimigos de Israel. Ele estava com medo, se sentindo inferior. Porém, Deus o via de uma maneira diferente. No verso 12, Deus nem sequer comenta a palavra negativa que Gideão havia dito. Deus diz assim: varão valoroso. Gideão o via como um pobre, desesperado, pequeno, como no verso 15 que diz. Gideão tentou fazer com que Deus tivesse pena dele. Assim talvez Deus agisse em favor dele. Talvez ele estivesse pensando, Quem sabe Deus sentirá pena de mim e fará alguma coisa por mim. Eu quero te dizer uma coisa importante esta noite. Deus não sente pena de ninguém. Sabe o que Deus sente por nós? É amor. É isso que ele sente por você e por mim. Muita gente escolhe se sentir inferior para receber das pessoas ou de Deus algum favor. Mas isso tem seus efeitos. O complexo de inferioridade nos impede de exercitar toda a nossa capacidade que Deus tem nos dado. Quantos sonhos, projetos, planos nunca foram concretizados por causa de nos sentirmos incapazes? Prejudica também nosso relacionamento com os outros, pois ninguém gosta de ficar com a pessoa que se sente pior do que todos. Isso não traz benefício nenhum para quem convive com você. Esse complexo pode levar você a ter algumas atitudes que você mesmo não concorda. Você irá ou pode fazer algumas coisas apenas para ser aceito por outras pessoas. Por exemplo, um adolescente que adota um determinado tipo de comportamento apenas para ser aceito por seus colegas. Esse tipo de comportamento nos prejudicará. E o que fazer então? O que a Bíblia nos diz para fazer? Primeiro, a Bíblia nos estimula a praticar em nós uma autoestima positiva. Em Jeremias capítulo 33, no verso 6, diz assim: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. A primeira palavra de Deus para Gideão foi: o Senhor é contigo. Não importa o que você seja ou faça, existe sim alguém acreditando em você e esse é o nosso Deus. A segunda palavra que Deus disse para Gideão foi: homem valente.
Mas Gideão estava com medo. A terceira palavra foi, vai nessa tua força. Mas Gideão estava se sentindo fraco. A quarta palavra que Deus disse para ele no texto foi, eu estou contigo. Eu quero lhe dizer porque Deus usou essas palavras de valorização com Gideão. Porque Gideão já tinha descoberto que ele não era nada sem Deus. Você não aumenta a sua autoestima apenas dizendo que é valente, corajoso, forte. Isso são apenas palavras. Quando vamos a Deus, o primeiro passo para aumentar nossa autoestima é destruir nossos egos, nossas vaidades. Jeremias foi um grande profeta porque ele reconheceu que era uma criança diante de Deus. Paulo foi um grande apóstolo porque ele reconhecia constantemente que ele era fraco. Jesus se tornou o Salvador do mundo porque ele se humilhou até a cruz. Se você quer aumentar sua autoestima, precisará destruí-la para reconstruir. Você precisa passar por uma reestruturação que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você precisa morrer para nascer de novo. Com novos padrões de valorização, totalmente diferente do que o mundo quer que a gente valorize. E assim, quando formos transformados e nossos valores forem outros, a nossa autoestima certamente mudará e para melhor. Deste modo, Gideão foi curado pela palavra do Senhor. Se revelou um grande general da história, da humanidade. Com 300 homens, ele derrotou um exército de 135 mil homens armados. Quantos que estão na igreja podiam fazer muito mais para o Senhor? Mas o que preferem fazer é reclamar, murmurar e desistir como o Gideão estava fazendo. Saia da situação antiga de Gideão em sua vida e vá para uma nova situação onde Deus diz o que somos e o que somos capazes de fazer. Não seja, por outro lado, arrogante, achando que somente porque Deus está contigo, você pode qualquer coisa. Você poderá fazer sim qualquer coisa, desde que Deus te capacite para fazer. Você não se torna um super-herói quando encontra Deus e começa a obedecer. Você se torna um servo que tem agora a direção de Deus para a sua vida. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, que sem Ele nada nós podemos fazer, mas com Ele é afirmado a nós que podemos fazer todas as coisas porque somos fortalecidos em Deus. Então, quer sair do complexo de inferioridade? Quer aumentar a sua autoestima? Destrua. Acabe com seu ego, com suas vaidades, mude seus valores, reconhecendo que é pecador, falho, pequeno e deixando a nossa autoestima nas mãos do Senhor. E certamente Ele, com palavras como diz para Gideão, levantará o nosso ânimo, porque Ele estará conosco. Que Deus possa te ajudar se você realmente está sentindo isso. E saiba que há um Deus poderoso que se importa contigo. E o nome dele é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família.